Mas hoje o que já existe? Na área judicial já tem uma resolução, inclusive, a ser gravada pelo Atualiza Prévia, eu vou gravar essa semana, a resolução 595, que prevê quesitação mínima para os juízes. E o INSS já adota a portaria 2 de avaliação de eficiência há muito tempo. Essa aqui é a portaria que eles avaliam, uma portaria inclusive bem completa sobre os parâmetros de deficiência, tanto médico quanto o de assistente social. Por que que é isso? Porque a lei, desde a lei de 2019, desde essa lei que alterou a lei de benefícios, se passou a prever avaliação biopsicossocial. Na verdade, isso no decreto, ou melhor, no Estatuto do Deficiente já existia, né? A 13.146 já existia essa previsão. Então, essa lei já previa essa avaliação de deficiência por uma equipe multiprofissional. E aí, por enquanto ainda não se adotou essa forma, não se sabe como se, ou melhor, estão se elaborando essa forma de avaliação biopsicossocial, e hoje é um médico e um assistente social que avaliam, mas é um quesito bastante interessante. Analisa-se fatores externos, internos, dependência de terceiro, dependência pessoal, interação com a sociedade. Então é uma coisa já bastante avançada. E aqui só faz reforçar isso, tá bom? O artigo 3A, parágrafo terceiro A, foi inserido agora: o cálculo da renda considerará a soma de rendimentos auferidos mensalmente pelos membros que viviam sob o mesmo teto, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 14 deste artigo. O parágrafo 14 prevê a comunhão de benefícios BPC na mesma casa, sem abatimentos, tá? E também de salário mínimo, do benefício previdenciário acima de 65 anos de salário mínimo, tá? Nos termos do decreto. Essa aqui, a única novidade é proibir a vedação, ou melhor, vedar a dedução de coisas não previstas em leis, que está aqui, ó, vedadas as deduções. O resto tudo, a forma de cálculo já existia, tá? Fraldas e medicamentos, alimentação especial e médicos já tem essa previsão, inclusive nessa lei 8742. Agora, a fórmula de cálculo já se extrai facilmente da leitura dos parágrafos primeiro e terceiro, quando se faz o conceito de família. Então não tem nada de novo, tá bom? Família, quem é abaixo do mesmo teto, aí fala o conceito quem é de família lá, é um conceito tanto quanto restrito, né? Pais, filhos, enfim, os colaterais, cônjuges, irmãos, solteiros, enfim. Esses são família e eles e fala lá que tem que ter no mesmo teto. Então a renda per capita de família, evidentemente, se é do mesmo teto. A redação não acrescentou absolutamente nada e é mais uma redação que colocaram a mais, tá? Na impossibilidade de registro biométrico, ele será obrigatório ao responsável. Isso aqui é para o menor de 16 anos, e essa previsão já existia na portaria 1744 de agosto e também na portaria 28, que alterou a portaria número 3 de 2018. Nada a acrescentar aqui, só que agora a lei já prevê isso e não só portarias, tá? Artigo 21b. Os beneficiários do BPC, quando não estiverem inscritos no CAD único ou não estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 24 meses, ou quando estiverem, deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, a contar da notificação bancária, entre outros canais. Ou seja, houve a revogação da lei, isso aqui eu já mencionei, da lei 14.973, é, de quem tem a desatualização há mais de 48 meses, foi para 24 meses. Isso aqui nós já abordamos, foi alterado realmente. O artigo 35 foi mudado também, é também a mesma coisa sobre disponibilização de informações, os órgãos disponibilizarão constantes as informações constantes das bases de dados, de serem detentores necessários, de que são detentores necessários a verificação dos requisitos para concessão, manutenção de benefício de prestação continuada, tá? Sem nenhuma novidade, só fala em decreto, nenhuma novidade, redação exaustiva de compartilhamento de dados em leis. E no final, senhores, essa redação gigantesca aqui que fizeram é só para incluir a CID, tá? Então aqui, enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que trata o parágrafo 1º e 2º do artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146,
A concessão do benefício de prestação continuada à deficiente fica sujeita à avaliação de grau de deficiência e impedimento de longo prazo, composta por avaliação médica e social realizadas por perícia médica e social. Isso já acontece, como eu já expliquei, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. A portaria também prevê isso. E será obrigatório o registro do CID. Novidade, então, só o CID a mais aqui, tá bom? Aqui, ó, incluído o CID. Vamos então para o Bolsa Família. Alterações do Bolsa Família. A previsão é para alterações futuras. Não aconteceu nada agora, tá? O artigo 6º prevê e altera o artigo 6º da Lei 14.601, tá? As famílias beneficiárias do programa cuja renda per capita seja superior ao valor estabelecido no inciso 2º do artigo 5º serão mantidos no programa por 24 meses, observados os parâmetros deste artigo. O que quer dizer isso? A redação não foi alterada, tá? Ela foi alterada aqui embaixo. O que é isso aqui? Renda per capita, o artigo 5º é de R$ 218. O Bolsa Família, para quem não sabe, essa é a renda per capita, diferente da de 1/4 do BPC, tá? É R$ 218 e o valor pago é de R$ 142 por pessoa. Mas o mínimo que se recebe é R$ 600. Se for uma só pessoa, ela recebe R$ 600, tá? E aqui, o que foi alterado? Esse artigo 6º, bem, isso aqui é bem importante você entender. O Bolsa Família é para quem não tem renda, tá? Mas digamos que tem uma família que não tem renda e alguém lá quer arrumar um emprego de um salário mínimo. Eu disse, meu filho, se você arrumar esse emprego, a família todinha vai perder o Bolsa Família. E aí fizeram uma regra de transição para não desestimular esse emprego. A família que passar a ter uma renda que não passe de meio salário mínimo, ela vai continuar recebendo o salário do emprego novo e 24 meses recebe meia Bolsa Família, tá? É essa a redação que está prevista aqui. Essa é a regra geral. O que que a lei trouxe agora? A lei trouxe a possibilidade de se alterar duas coisas. A pessoa recebe durante 24 meses, então a lei pode botar menos prazo, 12 meses, por exemplo. Ela pode fazer isso. Na verdade, o decreto pode. A lei passou a permitir o decreto fazer isso. E também ela pode mexer nessa renda per capita. Digamos que a renda per capita com um salário mínimo a mais vá para R$ 450 da família. Beleza. Mas ela pode. E hoje é a metade. A metade da renda per capita é o quê? Meio salário mínimo é R$ 700, né? E digamos que o cidadão consiga um emprego de R$ 3.000. Aí, nesse caso aí, ele sai do programa, não tem essa regra de transição. Mas o decreto pode, inclusive, baixar de meio salário mínimo para um valor de um terço do salário mínimo, por exemplo. É essa a principal alteração que tem aqui no do Bolsa Família. O artigo 4º, parágrafo 4º, foi revogado, não tinha nenhuma necessidade, era para dizer que quem reintegrasse ao sistema tinha que preencher os requisitos, isso é óbvio, né? Mas é o parágrafo 5º que está a alteração principal. Ó, o Poder Executivo poderá alterar o valor limite de desligamento observado no parágrafo 1º desse artigo como máximo, que é prever poderá diminuir o parâmetro do valor, que é atualmente de meio salário mínimo, tá? Então ele não pode aumentar a renda per capita, mas ele pode diminuir para fins de manter essa regra de transição, de pagar enquanto a renda per capita, pagar o Bolsa Família enquanto a renda per capita acontece. Ou melhor, enquanto o salário da pessoa passa a ser recebido. E também pode alterar o prazo, que é de 24 meses, ele pode pagar por menos meses, tá bom? Então, a possibilidade de se diminuir o prazo de manutenção do programa, cuja família passe a renda de R$ 218. Atualmente, esse prazo é de 24 meses, tá bom? E, por fim, os municípios e o Distrito Federal, na atuação descentralizada de execução de Bolsa Família, deverão observar os índices máximos de famílias de uma só pessoa, que é o controle reforçado, como eu disse, das fraudes das famílias monoparentais. Tá bom? Então a lei basicamente é isso, só que nós tivemos já, hoje saiu uma portaria regulamentando essa lei, tá? Regulamentando inclusive a revisão do BPC-Loas para quem oferia renda. E lá tem uma coisa que eu achei intrigante, que é a previsão de edital, que eu não concordo nem deveria ter lá. Mas, enfim,
colocaram lá e a gente vai analisar ela e vai estar disponível na próxima aula que eu vou gravar agora, tá bom? Um forte abraço a todo mundo e até a próxima.